Olá, amigos, olá, amigas, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você agora, nesse momento, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Que a paz, a doce paz de Jesus possa estar aí com você nesse momento, no seu celular, no seu notebook, no seu computador, onde você estiver aí, você parou agora, você colocou no vídeo aí, que Deus possa estar entrando na sua casa, na sua família, né? O Café com Noronha, ele sempre traz nas redes sociais uma palavra que edifica a sua vida, a sua casa e a sua família. Hoje eu vou estar lendo um texto lá no Velho Testamento, no livro de Zacarias, no capítulo 12, versículo 1. Hoje a gente vai estar falando sobre um dos temas que eu gosto muito, né? Deus e a criação. E o tema é: será o homem apenas um ser material? Será que o homem é só matéria, né? Os céticos, os ateus, eles acreditam que sim, que o homem não tem uma parte espiritual, né? Que o homem não tem uma parte imaterial. Então hoje nesse vídeo a gente vai estar falando a respeito disso. Espero que você goste, que você me acompanhe. Eu estou sempre passando nas redes sociais para trazer uma palavra de conhecimento, de edificação, de reflexão, né? O texto é Zacarias, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Esta é a palavra do Senhor a respeito de Israel. Fala ao Senhor, o que estendeu o céu e lançou os alicerces da terra, e formou o espírito que há dentro do homem. O texto de Zacarias, no capítulo 12, versículo 1, está falando que o homem não é somente matéria, né? Só corpo aqui, e é tudo, né? O homem ele vive e reage através de reações químicas, de processos evolutivos. A Bíblia ela não ensina isso. Nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, que Deus, quando estava fazendo o homem, ele assoprou no homem o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Nós vemos bastante texto dentro da Bíblia Sagrada, tanto no Velho como no Novo, dando essa ênfase, falando que o homem não é somente matéria, não é somente matéria, mas o homem também tem a sua parte espiritual. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo, ele fala: "E o Deus de paz vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito." Então, de acordo com esse texto de Paulo, né, na carta primeira, na epístola primeira aos Tessalonicenses, no capítulo 5, o apóstolo Paulo está falando que o homem também ele tem uma parte imaterial. Será o homem apenas um ser material? Zacarias capítulo 12, versículo 1. Há muitas pessoas que só acreditam no que vem e no que é material. A verdade, porém, é que há muita coisa no universo que os nossos sentidos não podem perceber. A realidade vai muito além da mera matéria. O ser humano não pode ser reduzido à sua parte material. Vemos aqui que Deus deu ao homem não só um corpo, mas também um espírito, o qual sobrevive à morte. Zacarias fala com clareza sobre o espírito que Deus formou no homem. Engana-se, pois, os que acreditam que somos apenas matéria e nada mais. Aí a pergunta: se somos apenas matéria, como falam, né? Muitas filosofias, muitos pensamentos falam, se somos apenas matéria, que diferença há entre o ser humano e uma pedra? Os dois não teriam igual valor? Por essa ideia, por essa filosofia, por esse pensamento, com certeza. Então, o homem, a mulher, né, o ser humano que está na sociedade, que vive em sociedade, não tem valor nenhum. Como uma pedra, uma coisa inerte está ali, e nós vemos, pelo conhecimento bíblico, teológico, pela palavra de Deus, que não é dessa maneira, né? Como eu falei, Gênesis, no capítulo 2, Gênesis é o livro da origem, né? É o livro do começo. Ali no capítulo 2, versículo 7, deixa bem claro que o homem ele recebeu do Criador a parte imaterial, a parte espiritual, né? Ele passou a ser alma vivente. Então o texto nos ensina, o texto bíblico nos ensina, nos fala a respeito disso, né? Deus admoestando, advertindo o casal lá no Jardim do Éden, falou, colocou ele diante de todas as árvores lá, né? Falou que eles poderiam comer de tudo, menos da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que eles comessem da árvore da ciência do bem e do mal, eles morreriam. E diz o texto, narra o texto de Gênesis, que eles comeram, desobedeceram ao Criador, ouviram, né, a tentação, o tentador, e eles foram expulsos, tirados da presença de Deus, foram lançados fora do jardim.
Mas eles não morreram fisicamente. Eles morreram espiritualmente. Então, hoje, o homem, a mulher, né, o Homo sapiens aí do século XXI, que a gente vê, né, eu, você, todos nós que estamos no planeta Terra, ele precisa entregar a vida a Cristo, né? Ali no Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus falando a respeito do reino de Deus, da salvação, Jesus conversando com Nicodemos, um príncipe da sinagoga, né, um homem que vinha só de noite conversar com Jesus de medo dos religiosos, né, fanáticos da época. Então Jesus falou para esse homem no capítulo 3 do Evangelho de João que é necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo não vai entrar no reino dos céus. Como eu falei, embora o homem vive, para Deus ele está morto, é uma criação somente. Ele não ele não está vivo e ativo em comunhão com Deus, em comunicação com Deus. Ele reconhece Deus, ele fala de Deus e tanta coisa, mas para Deus ele não está reconciliado. O homem se reconcilia com Deus através do arrependimento, da fé em Cristo e da entrega a Cristo. O Evangelho de João, no capítulo 1, fala assim que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos que receberam deu o direito de ser chamado filho de Deus. Então você passa de criação, de criatura, para se tornar filho de Deus, porque o homem, embora está vivendo na sociedade, mas para Deus está morto, ele precisa nascer, ele precisa desse despertamento espiritual, nascer de novo. Necessário é nascer de novo. Eu, você, aquele que entregou a vida para Cristo, né? Tem muitas pessoas que estão em ambiente religioso, frequentam igreja, A, B, C ou D, mas ainda não tomaram essa decisão de se entregar a Cristo, de ter um encontro com Jesus e nascer de novo. O homem e a mulher precisam nascer de novo, porque o homem, ele não é só corpo, ele não é só matéria, o homem tem a sua parte espiritual, embora esteja morto espiritualmente, né? Ele precisa ter um encontro com o Senhor da vida, que é Jesus. A Bíblia fala que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Se somos apenas matéria, que motivos teríamos para agir com honestidade e justiça, né? O niilismo e tantos outros pensamentos falam que a vida não tem sentido e porque incorpora essa filosofia de vida que o homem é só matéria, né? Tudo que existe, né? O materialismo filosófico ensina isso, que não existe nada metafísico, nada além da natureza, mas nós que acreditamos em Deus e confessamos Jesus como Senhor e Salvador, como nosso Salvador, o nosso mediador, o nosso caminho, né? De volta para encontrar com o Criador, com o Pai, com o Deus que criou os céus e a terra. Então nós precisamos entregar nossa vida a Jesus, né? Eu sei que as pessoas falam de tanta coisa, quase agora eu estava conversando com meu amigo, né? A gente estava falando de Deus, da palavra de Deus, do jeito que está difícil o evangelho, meu Deus. O próprio Jesus falou que se não fosse abreviado o dia da volta dele, ninguém se salvaria, tamanha é a corrupção da humanidade. O mundo jaz no maligno, as pessoas, meu Deus, dentro de ambiente religioso, falando de Deus, portando a Bíblia, o ser humano só fala em bens materiais, em riqueza, em posse desse mundo, dessa vida. Ô, meu filho e minha filha, você está buscando um contato com Deus mesmo? Guarda o contato. Que contato é esse? Você quer um Deus serviçal? Ou quer um Deus que pode te salvar, perdoar os seus pecados, te dar a vida eterna? Você quer um Deus serviçal, né? Um Deus gênio da lâmpada, só pode trazer bens materiais, fazer de você um homem de posse, uma mulher de posse, um homem de poder, de luxúria, de muitos bens materiais, poder aquisitivo, casa, condomínio, mansões, empreendimento. Não que seja pecado ter isso, mas a prioridade do homem, de uma mulher que entregou a vida a Cristo e é seguidor do Cristo, a Bíblia fala para a gente andar em novidade de vida, né? A Bíblia fala que a nossa mente será renovada pelo poder da palavra de Deus. A Bíblia fala para a gente buscar riquezas no céu. Estamos caminhando para o céu. O nosso período de vida nessa terra aqui é curto, curtíssimo. Você não faz ideia. Nós devemos estar na presença de Deus, buscando a vontade de Deus, fazendo aquilo que Cristo ensinou, né? Nos ensinou a fazer, que é buscar a vontade do Pai, a vontade de Deus. Então, muitas das vezes, você mesmo sendo crente cristão, você tem buscado muito a verdade que é só sua. O que você pensa, o que você acha, o que passa na sua mente. Por isso que nós temos que estar com os nossos olhos fitos na palavra de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos.
Então, Deus e a criação, será que o homem é apenas um ser material? Não, o homem também é um ser espiritual, embora esteja morto, né? Aquele que não entregou a vida para Cristo. Quando eu falo entregar a vida para Cristo, é uma cosmovisão cristã da Bíblia, porque tem muitas pessoas que assistem o café, frequentam cultos religiosos cristãos, mas ainda não confessou a Cristo, não entregou a sua vida, não fez esse ato, que é individual, é de cada um. Deus, ele não tem sobrinho nem neto, Deus só tem filho. Então você, meu amigo, que está frequentando a igreja, que já faz muito tempo, né, 2, 3 anos, 5 anos, você precisa ter essa atitude. Fazer que nem Zaqueu, né? Reconhecer que você é pecador, que você precisa de um Salvador. E começar a mudar suas atitudes. Então, Jesus é o caminho. Você está em que caminho? Quem é o Senhor da sua vida? Então nós precisamos entregar nossa vida a Cristo. É Cristo que vai perdoar os nossos pecados. É Cristo que vai nos dar uma nova vida. É uma nova vida. Aquele que está em Cristo é uma nova criação, uma nova criatura. Nós precisamos entender isso. Nós temos que parar de ser frequentadores de culto. Você deve ir para uma igreja local, sim, seja a sua igreja pentecostal, neopentecostal, tradicional, católica, a igreja que você serve a Deus, que você entregou a sua vida, está servindo a Deus. Você precisa entregar a sua vida. Dogma religioso, profissão de fé, qualquer religião, até mesmo você ficar com a Bíblia. Se você não pratica a Bíblia, se você não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela alimenta a sua alma, que ela transforma, que através de você fazer a leitura dela, você vai dar novidade de vida, você vai entender quem é o Criador, quem é o Salvador, quem é o Espírito Santo. Então é isso. A religião sabe, as pessoas estão cheias de religião, o mundo está cheio de religião. Quando Jesus já veio, na época de Jesus, há 2000 anos atrás, o mundo estava cheio de religião. Nós precisamos entregar a nossa vida para o Salvador, para aquele que nasceu em Belém da Judéia, né, na manjedoura lá. Jesus, é o Salvador do mundo. Ele é o Salvador. Jesus é o Salvador. A religião A, B, C ou D, F, G, H, nenhuma religião muda o ser humano. O ser humano pode deixar de fazer isso, parar de fazer aquilo, mas transformar, nascer de novo, é somente você entregar a sua vida a Cristo. É Cristo. Cristo falou para Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3, necessário é nascer de novo. Por quê? Porque o homem está morto. Embora o homem viva fisicamente, respira, coma, interaja na sociedade, mas para Deus ele está morto. O homem está morto em pecado e iniquidade. Né? Efésios lá, o livro de Efésios, a epístola de Efésios fala que o homem está morto em pecado e iniquidade. Por isso que o homem tem que entregar a vida para aquele que é o autor da vida, Jesus Cristo. O Filho de Deus, o Salvador do mundo, né? O mediador, é aquele que nos coloca na presença de Deus. O verdadeiro sacerdote, de acordo com Hebreus capítulo 4, fala para a gente chegar com confiança junto ao trono da graça, porque nós temos um sumo sacerdote que pode compadecer das nossas fraquezas. Você chega com confiança em tudo. Você vai com confiança para a igreja, conversa com o pastor com confiança. Você tem que entrar com confiança na presença de Deus. Se arrepender dos seus pecados e ir para Deus através de Jesus. Jesus é o novo e vivo caminho. É o caminho que vai fazer você nascer de novo. Você ter vida espiritual. Porque Deus é espírito. A Bíblia fala em João capítulo 4, versículo 24, que Deus é espírito. E as pessoas da sociedade falam tanta coisa. Como que tem que provar Deus? Como que vai provar espírito em laboratório? Né? Com método científico não se prova Deus. A gente vê por essa imensidão, por esse cosmos da natureza, sabemos que existe um Criador, mas provar Deus não. A gente entra na presença de Deus pela fé. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele é galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Então essa ideia da sociedade que o homem é só matéria é uma filosofia cética, é uma filosofia ateia, é uma filosofia naturalista. A palavra de Deus ensina em Zacarias capítulo 12 que o Senhor, o Deus de Israel, o Senhor que estendeu o céu e lançou os alicerces da terra e formou o espírito que há dentro do homem. O homem é corpo, alma e espírito, de acordo com o texto que Paulo fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, o Deus de paz vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito. Nós vemos também em Gênesis, eu quero relatar esses textos para você conferir na sua casa aí. Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando Deus estava fazendo o homem, formando o homem, formou o homem do pó da terra, né? Matéria-prima o homem. E depois colocou a sua matéria-prima, o seu espírito, soprou, ruá. Deus assoprou o fôlego de vida e o homem passou a ser alma
vivente. Deus assoprou o fôlego, eu falei espírito, Deus assoprou o fôlego de vida. Por isso que o homem é feito à imagem e semelhança desse Deus, né? Tá aí o homem ser três em um também, porque esse Deus que nós acreditamos, confessamos e servimos é um Deus três em um. É um Deus em três pessoas. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós precisamos entender. É tão maravilhoso entender, compreender a palavra de Deus. Nunca vamos compreender num todo, né? Porque somos seres humanos falíveis e limitados. Mas nós servimos um Deus que é maravilhoso, misericordioso, onipotente, onisciente, onipresente. Esse Deus pode mudar a vida de qualquer um. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no Paraguai, no Uruguai, no Chile, na Bolívia, na Austrália, na China, no Japão, Israel, na Rússia, na Índia, em qualquer lugar do globo terrestre, onde o homem se arrepender dos seus pecados e confessar a Cristo como Senhor e Salvador, esse homem nasce de novo e faz parte da família de Deus. É isso aí, eu vou ficando por aqui. O Café com Noronha vai encerrar. As palavras que eu tinha para trazer para você nesse dia, nesse momento, era essa, né? Eu falei sobre Deus e a criação, né? Falei de Deus como Criador e de nós como criação dele. Será o homem apenas um ser material? Não, o homem também tem sua parte imaterial. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, o Senhor Jesus falou: "E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma." A alma faz parte do homem eterno. A alma faz parte da nossa parte que não é material somente, é a nossa parte espiritual. A Bíblia trata dessa doutrina em toda a Bíblia. A gente precisa ler, compreender, entender, fazer uma exegese boa, né? Conhecer uma boa hermenêutica para interpretar os textos de acordo com a vontade de Deus. Porque a Bíblia, de acordo com o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, diz que toda a escritura é divinamente inspirada, ela é útil para ensinar para a gente compreender e entender. E o que eu trouxe hoje para você aqui no café é: será o homem apenas um ser material? De acordo com Zacarias capítulo 12, versículo 1, não, o homem também tem sua parte imaterial, indo de encontro a todo o pensamento da sociedade hoje moderna, né? Mas é a palavra de Deus que nos instrui, a Bíblia Sagrada que tem seu embasamento na história, na arqueologia, na ciência forense, é a palavra de Deus. Entra ano, sai ano, a gente vê todos os livros de ciência, todos os livros aí da sociedade cai no desuso, né? Fica anacrônico. A palavra de Deus é viva e eficaz, como diz o escritor de Hebreus no capítulo 4, versículo 12. É viva e eficaz. É mais penetrante que espada de dois gumes. Até a palavra é espiritual, né? Então a gente precisa entender, a gente é espiritual também, a gente precisa nascer de novo para entender o propósito, o plano de Deus para as nossas vidas, o plano de salvação e o plano de nos abençoar. Que Deus abençoe ricamente você, a sua casa e a sua família nesse dia. Café com Noronha.